muito boa tarde para você, 27 de fevereiro, terça-feira, e está começando o Meio-Dia Catarina ao vivo, com as principais notícias do estado e, é claro, com a sua participação. Você pode mandar desde já sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela. Manda já, que logo logo a gente conversa. E a gente começa o Meio-Dia Catarina de hoje com as principais notícias do estado. A Polícia Civil realizou hoje pela manhã uma operação no Morro do Caju, em Florianópolis, e prendeu pelo menos 8 pessoas. A polícia fechou os acessos à comunidade, que fica no bairro Monte Verde, para fazer as abordagens, que começaram às 6 horas da manhã. Cerca de 200 policiais participaram da ação, com acompanhamento do helicóptero da Polícia Militar. A operação, batizada de Monte Seguro, teve como objetivo prender suspeitos que estavam sendo investigados por vínculos com organizações criminosas e porte ilegal de arma de fogo. 2 acidentes envolvendo caminhões na BR-470 deixaram mortos no Vale do Itajaí. Ao todo, 3 pessoas morreram. A colisão foi registrada na noite de segunda-feira em Trombudo Central. O condutor do carro, de 20 anos, morreu ao bater em uma Scania. O motorista do caminhão, de 51 anos, não teve ferimentos. Em outro caso, ocorreu também em Ponte Alta. 2 homens, motorista e passageiro de um caminhão, morreram depois que o caminhão caiu em uma ribanceira. Você está acompanhando algumas imagens, algumas fotos desses acidentes. Depois de impasses entre a Prefeitura e a empresa contratada, a paralisação da duplicação da Rua Deputado Antônio do Vieira, uma nova licitação foi feita e as obras devem recomeçar. A Prefeitura lançou no dia 20 de fevereiro o novo edital de licitação e os envelopes serão abertos no dia 26 de março. A obra compreende 2 áreas, uma de 1,3 quilômetros, que vai da Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, na Trindade, até a rótula da Eletrosul, e outra de 1,9 quilômetros, entre o Armazém Vieira, no Saco dos Limões, até a saída sul do túnel Antonieta de Barros. Estes 2 primeiros trechos somam 3,2 quilômetros e não precisam de desapropriações. Já essa segunda parte da Rua Deputado Antônio do Vieira, da Eletrosul até o Armazém Vieira, precisa de desapropriações, que somam cerca de 30 milhões de reais. E a Prefeitura diz que já está buscando recursos para isso. A gente tem aquele trecho da Edu Vieira, né, aquele central ali que mexe com quase 70 desapropriações, né? E para esse trecho nós vamos lançar o edital numa outra etapa, porque também a gente está em busca dos recursos para elaborar essas 70 desapropriações que dão em torno de 30 milhões de reais. Né? Nas proximidades da UFSC, a drenagem e a terraplanagem para a construção da nova pista já estão prontas. Segundo a Prefeitura, o contrato com a antiga empresa que realizaria toda a obra foi rescindido porque foram pedidos aditivos para que os trabalhos continuassem. Desde o momento em que a nova empresa vencedora da licitação iniciar as obras, o prazo para a finalização é de 2 anos. A gente tem agora no dia 26 de março, né, em 30 dias, nós temos a abertura dos envelopes, né? O edital já foi lançado no último dia 20, como consta no Diário Oficial do município, né, e o novo custo da obra, né, é de 30 milhões e 700 mil reais. A primeira escala teste de cruzeiro em Florianópolis está confirmada para o dia 24 de março, um dia depois do aniversário da cidade. Será o maior navio em operação na América do Sul, o MC Preciosa da empresa MSC Cruzeiros, que comporta 4.300 passageiros e mais 1.300 tripulantes. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o valor deixado direta e indiretamente por cada passageiro nas cidades onde ocorrem as escalas é, em média, R$ 460 por dia. Tá aí uma boa notícia aqui para a capital e para a região, né? Movimentar a economia com a chegada aí de passageiros, turistas, muito bacana. Os beneficiários da Previdência Social têm até amanhã para fazer a chamada prova de vida.
De acordo com a Previdência Social, o procedimento deve ser feito por todos os brasileiros com direito a aposentadorias e pensões. Depois deste prazo, os benefícios podem ser bloqueados. O procedimento pode ser feito no banco onde o cidadão recebe o benefício. O beneficiário deve apresentar um documento oficial de identificação e quem não puder ir pessoalmente em função de problema de saúde ou dificuldade de locomoção, pode fazer a comprovação através de uma procuração. Para conseguir mais informações, é só acessar o site do INSS. E a seguir vamos falar de segurança pública e tem muito mais aqui no Meio Dia Catarina. É um instante só e a gente já volta. Meio-dia, 38 minutos, estamos de volta com o Meio-Dia Catarina e você pode participar com a gente até o final do programa. Ficamos aqui até a 1 da tarde e você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 489-9608-7554. Manda lá que daqui a pouquinho a gente conversa. E agora a gente vai abrir espaço para falar de segurança pública. Tivemos muitas mudanças, novidades e também estamos acompanhando as situações no país que envolvem o tema. Por isso a gente recebe, como sempre, toda terça-feira, o Edgar Lopes, para falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, Edgar. Obrigada pela sua presença, como sempre. A gente teve várias mudanças em relação aos comandos aqui no estado, especialmente da segurança. Pode ser uma mudança vindo? Como é que você avalia essas trocas de comando? Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente suas casas. Sim, Sibeli, toda mudança, ela traz novas formas de pensar. O secretário estadual de Segurança Pública mudou o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil. Em especial, o Coronel Gomes é um homem muito especializado, muito sábio na parte de segurança pública e com sua larga experiência, sim, ele vai trazer essa operacionalidade maior para a Polícia Militar. Um fato nós mostramos hoje na reportagem no começo, a Polícia Civil efetuou uma grande operação que traz um certo alento para a sociedade. A Polícia Civil, com a sua inteligência, está sim coibindo da melhor forma possível. Ali nós vemos também que o cidadão que é vistoriado, que passa por uma revista, ele não se sente incomodado. Ele sente sim que a polícia está trabalhando para trazer segurança para ele, para a região dele, e isso valoriza aquela região, valoriza o imóvel, valoriza o comércio, então traz benefícios. O criminoso, esse sim, tem que se esconder, tem que fugir e parar esse tipo de atividade. E a polícia tem que coibir com a melhor forma e da forma mais enérgica possível. A gente percebeu durante essas trocas, essas novas nomeações e trocas de comando, a gente percebeu uma reação da parte dos criminosos que acabaram incendiando alguns veículos. A gente vem noticiando aqui. Por que essa resposta? É um incômodo já diante dessa possível mudança, já que, por exemplo, o Coronel Araújo, ele vem da rua com essas operações já diretas no morro. A gente também vem noticiando várias outras operações já acontecendo nos morros. Isso é uma resposta mostrando que não gostaram da mudança? O que quer dizer essa resposta da criminalidade assim que foi trocado o comando da segurança? Sim, Sibeli, os criminosos são tudo menos burros, tudo. Criminoso não gosta de trabalhar. É uma mentira pensarmos, uma forma errada, pensarmos que com a atuação da polícia, com o endurecimento das leis, com um apoio maior da população, esse criminoso vai deixar de ser traficante, vai deixar de roubar carros, para com a carteira de trabalho procurar emprego na empresa, né? Não, o criminoso ele vai querer continuar nessa atividade e vai encontrar o fim, que é a sua prisão. O que tem que ser visto também é como vamos modificar o sistema penitenciário para abrigar tantas pessoas que têm que ser presas, têm que ser tiradas do meio da sociedade, que essas devem ser protegidas e sim o cidadão de bem continuar livre, trabalhando normalmente, como nós acordamos cedo e vemos para o nosso trabalho. Essas pessoas que se voltaram para o crime, elas só buscam isso, buscam a facilidade. Com a arma na mão, são leões, né? Um garoto de 14 anos com a arma na mão é um leão. A gente está acompanhando também aquela situação lá no Rio de Janeiro, a gente falou na terça passada e não tem como fugir desse assunto, é a intervenção, né, do Exército lá na segurança para amenizar, melhorar a situação do Rio de Janeiro, a violência que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, como novidade, a gente tem uma nomeação
de um general do Exército para comandar a segurança pública. Qual que é a análise que se faz dessas mudanças tão bruscas? A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre se pode dar certo ou não. Como é que você está observando essas mudanças? Sibeli, em primeiro lugar, eu olho essas mudanças como simplesmente muito mais fortes na área política. O nosso presidente, ele vinha num viés de descida, de baixa popularidade, e ele quer trazer esse apelo de hoje da insegurança para transformar o seu momento de governo em um pouco maior de popularidade. Concordo que um general é mais do que especialista nessa área, é um homem treinado. Todo general ele passou por todas as fases dentro de um comando até assumir o cargo, que é um cargo político, o cargo de general, mas ele é um homem sim especializado, é treinado para isso. E também vejo a criação desse novo ministério de uma forma temerária. Por quê? Todo novo ministério ele traz despesas. Poderia sim ter sido utilizado o Ministério da Justiça e aí mudando algumas peças lá dentro para que a parte administrativa e a parte de logística pudesse ser observada. Nesse ponto, não adianta só trocar as chefias. Se você tem uma polícia sucateada, desmoralizada e sem nenhuma condição de combater o crime. Um exemplo, Sibeli, que nós podemos falar aqui. Viaturas que não operam, né? Quartéis que são verdadeiros depósitos, não são quartéis. Então fica difícil você criar o UPP e deixar o UPP virar alvo dos criminosos. Onde o policial é atingido e morto ali, ele cria um medo para a própria tropa e desmoraliza a tropa perante a sociedade. Então não é só mudar general, ministro A, secretário B. Temos que valorizar a tropa. E falando ainda em segurança pública, a gente segue acompanhando, né, esse caso no Rio, porque interessa a todos, inclusive os catarinenses, somos todos brasileiros, e o que acontece lá reflete aos poucos nos outros estados também, inclusive a violência a gente percebe. Todo mundo acha que no Rio só que tem violência, tem favela, tem problema nos morros. A gente está vendo bastante que aqui no litoral a situação também está bastante complicada. A gente segue acompanhando, mas falando ainda da segurança, teve um pedido também do Supremo Tribunal Federal para que o diretor da Polícia Federal não interfira aí no inquérito do então presidente Temer. Que manobra é essa? Como é que você está avaliando essa situação lá? Sibeli, o delegado Segovia foi colocado ali por uma decisão política, porque é um cargo de confiança. A Polícia Federal, ela é muito política, infelizmente é uma realidade, ela não é uma polícia de carreira, né? As pessoas que ocupam superintendências ou a própria direção geral são pessoas políticas, foram colocados ali porque são amigos de alguém, essa é uma verdade. E o delegado Segovia, se não me engano, é muito próximo ao ex-presidente Sarney. Eu vejo que a decisão foi certíssima. Ele é um administrador, ele não pode interferir em inquéritos. Cada delegado tem sua carga de inquérito. E cabe a esses delegados, sim, tocarem o inquérito, que é uma linguagem policial que nós falamos, tocar o inquérito. O delegado geral, quando interfere nessa condução do inquérito, ele sim está cometendo uma irregularidade e pode ser até afastado. Se fizer, tem que ser. A Polícia Federal ela tem que ser isenta desse tipo de participação política em ajudar A ou ajudar B. Ela tem que ser isenta disso. Tá certo. Mais um caso que a gente segue acompanhando de perto. Obrigada, Edgar, pela sua participação. Terça que vem a gente fala mais sobre os assuntos que envolvem a segurança pública aqui no Estado e também no país. Obrigada. Eu que agradeço, Sibeli. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, e a gente segue com o Meio-Dia Catarina por aqui. Os pequenos e médios empresários ainda continuam sofrendo por causa da alta carga tributária no Brasil. E conseguir crédito bancário por causa dos impostos é sempre um desafio. Mas a situação, com a melhora da economia, deve mudar a partir de agora. 2017 não foi fácil para a oficina mecânica do Ricardo. Quando este ano começou, ele precisou de dinheiro. O banco, que antes tinha dificultado as coisas, desta vez liberou o crédito. As exigências foram menores, mas os juros continuam muito elevados. Esse ano nós já tivemos aí ofertas de juros a 2, 2,5 ao mês. Nos últimos anos, na hora dos bancos definirem para quais empresas emprestar dinheiro, os pequenos e médios negócios, justamente os que têm menos garantias a oferecer, foram os que mais sofreram. Para estas empresas, a torneira do crédito ficou praticamente fechada. Situação que agora começa a mudar.
Um levantamento mostrou que os 3 maiores bancos privados do país aumentaram o crédito para pequenas e médias empresas no último trimestre do ano passado, em comparação com os 3 meses anteriores. Com leves sinais de retomada da economia, mais empresas começam a projetar investimentos e o fôlego vem, na maior parte das vezes, por meio do crédito bancário. A inadimplência continua alta. No fim do ano passado, atingia quase 5 milhões de micro e pequenas empresas. No entanto, para este economista, a redução da taxa básica de juros, a Selic, empurra os bancos a darem mais crédito. Se você tem juros menor, o banco, para ele manter a mesma rentabilidade que ele teve, ele precisa emprestar mais. Você tem os empresários querendo crédito. Então, assim, você junta 2 fatores que facilitam, aparentemente, o aumento da carteira de crédito dos bancos. Madalena conseguiu fazer as melhorias que precisava na empresa. Projetos que estavam parados desde o ano passado. Tentei em algumas instituições e eu tive meu pedido negado. Esse ano eu nem tentei, mas eu tive essas empresas me ligando e me oferecendo. Quando você tem um auxílio fora que pode te ajudar, é fundamental para que você se recupere, tenha fôlego e consiga seguir adiante. Tá certo, fôlego é o que todo brasileiro precisa depois de tanta instabilidade econômica. Bom, você sabe que você pode interagir conosco, né? Principalmente no nosso WhatsApp, que fica disponível durante todo o nosso programa. E quem está fazendo isso agora, neste momento, é o Alessandro de Aririu Palhoça, diz que está nos acompanhando. O rapper Leozinho diz que o programa está ótimo e queria dar parabéns para o pai dele, o seu Murilo, e para o primo Rafael. Parabéns então para o seu Murilo e para o primo Rafael. Manda um beijo para Thay Caroline, ela disse que o programa está ótimo, ela assiste todos os dias, fala que gosto muito dela, me chamo Gabi, adoro você, está o recado dado aí. Gostaria de mandar um forte abraço a todos e que Deus ilumine vocês, quem diz é o Paulo de Concórdia, obrigada a todos pelo carinho. O mesmo para vocês, sigam interagindo conosco, a gente vai para um rápido intervalo, depois tem muito mais Meio-Dia Catarina para você. É um instante só, a gente já volta. Meio-dia e 53 minutos, estamos de volta com o Meio-Dia Catarina para você. Nosso telefone já está aí na sua tela para você mandar mensagem, interagir conosco. O Eliseu e o Diogo, o Eliseu deve ter mandado, né? Foto dele e do filho de Balneário Camboriú. Eles estão assistindo o Meio-Dia Catarina, olha só que bacana essa foto. Nessa foto, acho que eles não estavam assistindo não, estavam curtindo na praia, mas mandaram a fotinho para se verem aí na TV, confiram a fotinho e sigam acompanhando o Meio-Dia Catarina conosco, participe sempre com a gente. Logo mais a gente conversa mais um pouquinho. Olha, muitos catarinenses ficaram intrigados e encantados com um fenômeno que não é muito comum, o halo solar registrado ontem, não se falava em outra coisa, olha só. Aos poucos, os registros de todos os cantos do estado foram aparecendo. Desde a manhã até o começo da tarde, havia um anel de cores completo em volta do Sol e um segundo, maior, que parecia ter um espectro de cores mais extenso. Depois do choque inicial, que misturava espanto e encantamento, surgia a pergunta: que fenômeno é esse? Chama de halo solar, né? O que acontece? O básico de tudo, tá? Tem que ter umas nuvens mais altas, e quando elas estão com uma certa densidade, essas nuvens maiores, e aí se forma esse halo, que vocês podem observar aqui na foto. As condições para que o fenômeno aconteça são essas: raios solares passando por nuvens densas e a refração mostra as cores no céu. Mas então por que o fenômeno não está acontecendo agora e não acontece com tanta frequência? É que as condições das nuvens e a altura delas têm que ser bem específicas. Em torno de 6 mil metros aproximadamente, que são basicamente gelo. Esses cristais de gelo, muitas vezes o sol refletindo, depende de um ângulo, ele vai formar um tipo de um prisma, né? Um anel, formando esse prisma aqui que dá de várias cores. Desde o vermelho, muitas vezes pode chegar até o verde, por isso vocês estão vendo ele ficando aqui, ou o roxo, por exemplo, sempre inicia mais com vermelho e depois ficando com essas características. Mesmo depois que a explicação científica também se espalhou, muitos ainda ligaram o fenômeno a energias e forças sobrenaturais.
Esta foto de Cristiano Andujar, da Catedral de Florianópolis com o halo solar acima, viralizou. Para quem é religioso ou cético, a certeza é de que é um espetáculo que merece ser admirado. É muito bonito, é um fenômeno realmente da natureza e bonito. Então, é sempre um prazer poder participar e até comentar, explicar para as pessoas o que é esse fenômeno, o que se passa perante a natureza um fenômeno desse. Impressionante, intrigante e encantador. Que bacana que muita gente pôde ver e registrar. Está aí na internet para todo mundo ver, registros de todos os tipos de várias cidades. Bom, os brasileiros vão continuar sem pagar a taxa extra de energia elétrica no mês de março. Que boa notícia. Mesmo assim, a palavra de ordem é a mesma de sempre: economizar. O consumo de energia elétrica neste hostel é alto. São 6 quartos coletivos, vários chuveiros e a máquina de lavar funciona todos os dias. O gasto com luz chega a quase R$1.000 por mês. A notícia é de que em março a conta continua na bandeira verde, sem custo extra para o consumidor, veio em boa hora. O estabelecimento ficou lotado no carnaval e a conta deve chegar a cerca de R$2.000. Se a gente pensa no período isolado de um mês, não faz tanta diferença, R$100. Mas você pensa em 12 meses, são mais de R$1.000. Já são 2 meses seguidos sem cobrança de taxa extra na conta de luz. Sinal de recuperação dos reservatórios nas principais hidrelétricas do país por causa da chuva. Mas apesar da boa notícia, é preciso continuar economizando e evitando desperdício. O melhor que a gente pode fazer é sempre ter uma postura de consumo consciente, tá? Isso é bom para nosso bolso, isso é bom para o meio ambiente, isso é bom para a sociedade como um todo. Quando o nível dos reservatórios cai, é necessário usar as termoelétricas. Nos últimos 2 meses de 2017, houve cobrança extra. Em novembro, a bandeira ficou vermelha no patamar 2, a mais alta na escala criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Na época, a cobrança para cada 100 kWh consumidos foi de R$5. Nada de luz acesa durante o dia na casa de Lucimar. Lavar roupa só uma vez por semana. Quando o filho Mateus vai tomar banho e passa de 5 minutos, ela logo aparece. Mateus, meu filho, tempo no chuveiro. A conta de luz supera R$200 por mês. Em dezembro, por causa da bandeira vermelha, a fatura subiu mais de R$15. Por isso, não adianta ficar livre da taxa extra e desperdiçar no dia a dia. No começo tudo parece um pouco difícil, mas quando entra na rotina torna-se mais fácil e melhor para todos. Tá certo, bem mostrado aí, né? 5 minutinhos de banho e já tá ótimo. Economizar, todo mundo deve, é bom para todo mundo, pro bolso, pro planeta também. Que bom que não vai ter taxa extra em março. Olha, Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Às 10:50 da noite tem Band Cidade com as principais notícias do estado. E amanhã a gente se vê aqui, 12:30 ao vivo. Eu espero você. Uma ótima tarde e até lá.